Avaliação. 1. Avaliar não pode ser um ato mecânico, uma vez que a avaliação visa contribuir para a construção de competências técnicas, sociais, políticas e culturais. Um processo de avaliação deve se preocupar tanto com o aspecto tecno-formal quanto com o político do processo educativo. Certo, os alunos desde cedo precisariam ser orientados para dar um sentido ao estudo. Na tríplice articulação entre compreender o mundo em que vivemos, usufruir do patrimônio acumulado pela humanidade e transformar este mundo, qual seja, colocar este conhecimento a serviço da construção de um mundo melhor, mais justo e solidário. 2. No decorrer do processo avaliativo, o avaliador não deve apresentar o seu padrão de qualidade, nem mesmo suas expectativas quanto ao desenvolvimento do educando, devendo desenvolver a avaliação de forma contínua. Errado. Os estudantes devem saber com que critérios estão sendo avaliados. 3. A avaliação deve ser esporádica, de forma a verificar os vários momentos de desenvolvimento do aluno, dando ênfase à comparação do aluno com o seu próprio desenvolvimento. Errado. A avaliação deve ser contínua e norteadora das ações educativas. 4. A avaliação deve ser contínua de forma a apenas comparar o rendimento do aluno em um dado momento com parâmetros externos a ele. Errado. Não deve ser comparativa, mas um instrumento de aprendizagem. 5. A observação e seus respectivos registros são instrumentos muito importantes no processo de avaliação. As observações devem ser intencionais e ter como objetivo conhecer a criança integralmente, bem como subsidiar as ações a serem desenvolvidas no contexto escolar. Certo. Alguns itens específicos devem ser observados com mais atenção e registrados ao longo do tempo. Por exemplo, quais são as características do aluno? Como é a sua participação nas atividades? Tem autonomia? Quais são as suas habilidades e dificuldades? Como se ele se comporta nas aulas? Como se relaciona com colegas e professores? Como reage às conquistas e fracassos? Como reage aos conflitos e adversidades? Quais foram os seus avanços? 6. Para o processo de avaliação na educação infantil, é preciso dar voz ao aluno para que ele não seja avaliado sob uma única perspectiva. Assim, ele pode expor o que acha da aula, da escola, dos professores, dos colegas e dos outros elementos que o envolvem no ambiente escolar. Certo, não basta realizar uma avaliação sem conversar com a criança antes e entender o seu lado. 7. Para o processo de avaliação na educação infantil, podemos destacar que é importante fazer relatórios sobre cada um deles ao final de cada etapa. A elaboração deve ser bem precisa acerca das informações coletadas, além de descrever e avaliar a criança na escola durante essa etapa. Certo. Utilizar atividades e trabalhos manuais comprova o que está sendo descrito no relatório e exemplifica o desenvolvimento escolar na educação infantil. 8. Para o processo de avaliação na educação infantil, podemos destacar que não é necessário que ela seja realizada em conjunto com a família. Isso porque nem tudo o que acontece na vida da criança reflete diretamente no processo de escolarização. Errado. Tudo o que acontece na vida da criança reflete diretamente no processo de escolarização. Sendo assim, os pais e ou pessoas responsáveis pelo seu aluno são integrantes fundamentais para o sucesso de uma avaliação abrangente e coerente com a realidade em que estão inseridos. 9. A avaliação objetiva, aquelas práticas que envolvem instrumentos de avaliação explícitos,
cujos resultados da avaliação podem ser examinados objetivamente pelo aluno à luz de um procedimento claro. Errado. A avaliação formal, aquelas práticas que envolvem o uso de instrumentos explícitos de avaliação, cujos resultados podem ser examinados objetivamente pelo aluno à luz de um procedimento claro. 10. A avaliação valorativa, como a construção, por parte do professor, de juízos gerais sobre o aluno, cujo processo de constituição está encoberto e é aparentemente assistemático e nem sempre acessível ao aluno. Errado. Por contraposição, estaremos entendendo a avaliação informal como a construção, por parte do professor, de juízos gerais sobre o aluno, cujo processo de constituição está encoberto e é aparentemente assistemático e nem sempre acessível ao aluno. 11. A autoavaliação não é um instrumento de avaliação indicado para o contexto da educação básica, pois o jovem ainda não tem maturidade para analisar devidamente o próprio desenvolvimento. Errado. A autoavaliação é um componente da avaliação formativa. Refere-se ao processo pelo qual o próprio aluno analisa continuamente as atividades desenvolvidas em desenvolvimento, registra suas próprias percepções e identifica futuras ações para que haja um avanço na aprendizagem. 12. A avaliação deve ser abrangente e refletir um julgamento o mais preciso possível daquilo que o estudante aprendeu. Certo. Lucchesi define a avaliação da aprendizagem como um ato amoroso no sentido de que a avaliação, por si só, deve ser um ato acolhedor e inclusivo, que integra, diferentemente do julgamento puro e simples, que não dá oportunidades, distingue apenas o certo do errado partindo de padrões predeterminados. 13. O processo pedagógico deve ser planejado de modo a culminar em uma só modalidade avaliativa, pois, assim, os objetivos de aprendizagem são mais bem verificados. Errado. Avaliar significa recorrer a diversos instrumentos para que o ensino seja compreendido em todo o seu potencial. O mais importante é a escola encontrar caminhos para medir a qualidade do aprendizado dos discentes e oferecer, ao mesmo tempo, alternativas capazes de obter um avanço mais seguro e significativo. 14. A avaliação formativa, que utilize observações informais, como as posturas e expressões faciais dos alunos, pode ser uma estratégia empregada pelo professor durante suas aulas ao longo de um bimestre, para adaptar suas ações de forma rápida e ajudar os alunos a aprender. Certo. A avaliação formativa envolve a confirmação da aprendizagem, pois é de suma importância conhecer as aprendizagens fundamentadas e algumas ainda em construção. 15. A avaliação é um processo restrito e individualizado que visa a classificação meritocrática de alunos, cursos e instituições. Errado. A avaliação da aprendizagem é um instrumento utilizado para avaliar a evolução dos alunos ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Esse procedimento vai além de aplicar testes e conceder notas aleatórias, mas exige um acompanhamento do estudante em diferentes momentos do processo educativo. 16. A avaliação é determinada pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino e a prática pedagógica. Certo, a avaliação não existe e não opera por si mesma, está sempre a serviço de um projeto ou de um conceito teórico, ou seja, é determinada pelas concepções que fundamentam a proposta de ensino, como afirma Caldeira.